Kimitube, residentes em ação. Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre os tipos de energia. Veremos que algumas dessas energias foram utilizadas em diferentes épocas da civilização humana e, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo até chegarem nas aplicações modernas que temos hoje. Antes de entender os diferentes tipos de energia, precisamos entender o que é energia. De maneira geral, podemos dizer que energia é a capacidade de um corpo ou partícula a promover uma ação. Qualquer coisa que esteja trabalhando, movimentando ou aquecendo outro corpo ou partícula está gastando ou transferindo energia, como, por exemplo, sua caminhada até a escola, o Sol enviando luz até a Terra, seu celular ligado. Todos esses exemplos ocorrem através de processos que envolvem energias. Começaremos por 3 tipos de energia: a energia cinética, mecânica e potencial. Veremos através de um exemplo que essas energias estão relacionadas. Nesse exemplo, nosso personagem está prestes a descer a pista de skate. Nesse momento, nosso personagem possui energia potencial, pois armazena energia que poderá ser convertida em energia cinética. Durante sua descida, nosso personagem adquire energia cinética, pois todo o corpo ou partícula em movimento é dotado dessa energia. Do início da descida, lá quando nosso personagem tinha energia potencial, a descida na rampa, quando o nosso personagem tinha energia cinética, do somatório dessas energias chamaremos de energia mecânica, que foi a energia responsável por fazer com que nosso personagem se deslocasse na rampa de skate. Vale lembrar que essa energia ocorre através da aplicação de alguma força. Durante a descida da rampa, nosso personagem está sendo submetido à ação da força gravitacional, e é essa força responsável por interligar todas as outras energias. Agora falaremos de outro tipo de energia, uma energia que a cada dia vem ganhando seu espaço, por ser uma energia limpa e renovável, utilizando apenas a luz proveniente do nosso Sol. Estou falando da energia solar. Esse tipo de energia se caracteriza pelo uso de painéis solares, que contêm chamadas células solares, que são as responsáveis por armazenar os chamados fótons, ou pequenas partículas de luz, que, ao incidirem sobre o material, é convertido em corrente elétrica. O material de silício cristalino é muito utilizado em células solares, e, quando exposto a certa quantidade de luz, pode gerar, em apenas 6 centímetros de diâmetro, uma corrente equivalente a 0,5 amperes. O painel solar é um conjunto de várias células solares e, quando espalhado por uma grande área, pode gerar uma quantidade considerável de energia. Atualmente, os custos para a utilização de painéis solares os tornam ainda pouco eficientes e rentáveis. Porém, o aumento de melhorias da tecnologia de células solares indicam que ficarão mais baratas, tornando assim possível um aumento na utilização desse recurso nos próximos anos. Agora falaremos de outro tipo de energia que também é muito promissora e que já vem sendo bastante utilizada nos últimos anos, por ser uma energia limpa e renovável, a energia eólica. Esse tipo de energia se caracteriza por utilizar o vento para a produção da energia elétrica ou mecânica, através das hélices dos chamados aerogeradores, que juntos compõem os chamados parques eólicos. Vale lembrar que a energia eólica tem sido usada desde a antiguidade para mover os barcos impulsionados por velas ou para fazer funcionar a engrenagem de moinhos, para moagem de grãos ou para bombear água. Mas para fins cujo objetivo era obter energia elétrica, a energia eólica foi utilizada muito tempo depois. Uma dessas aplicações é a de Charles Francis Bruce, que produziu, no ano de 1888, energia elétrica através de um gerador eólico para fornecer eletricidade à sua residência e seu laboratório. De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Eólica, a ABEólica, no ano de 2019, o Nordeste gerava 85% da energia eólica do Brasil, tendo como estado com maior potência o Rio Grande do Norte. Outro tipo de energia, e que merece nossa atenção, é a energia química.
Esta energia é a energia armazenada nas ligações de compostos químicos, podendo ser liberada ou absorvida durante uma reação química. A madeira seca é um bom exemplo de energia química. Quando o fogo é aplicado à madeira, as moléculas nos fragmentos de madeira reagem com o oxigênio presente no ar. Esta reação, chamada reação de combustão, resulta em novas ligações químicas de dióxido de carbono, monóxido de carbono e água. À medida que queima, podemos observar o fogo, que nada mais é que a composição da energia térmica, como calor, e a energia luminosa através da luz emitida pelas chamas. Essas energias foram liberadas através da liberação da energia química. Observamos também que, à medida que a madeira é queimada, passa a se transformar em cinzas, originando assim uma nova substância a partir dessa reação. Outro exemplo de energia química é o encontrado nos alimentos, onde há energia armazenada nas ligações das moléculas que compõem esse alimento. Essa energia é liberada durante a digestão, onde essas moléculas são divididas e, à medida que ocorre a reação química, os vínculos entre esses átomos se quebram e novos compostos são criados e usados pelas células do nosso corpo. A energia química também foi muito importante para o processo de Revolução Industrial, cujo qual foi um período de grande desenvolvimento tecnológico ocorrido inicialmente na Inglaterra no século XVIII e que se espalhou pelo mundo consolidando o processo de formação do capitalismo. Um desses exemplos foi o aplicado às locomotivas a vapor, as quais utilizaram energia química gerada a partir da queima do carvão e que era transformada em energia cinética para movê-las nos trilhos. Isso garantiu o transporte de carga entre diferentes regiões da Inglaterra naquele período. A energia química também foi terrivelmente utilizada na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu no período de 1939 a 1945 através da bomba atômica, que é baseada no princípio da fissão nuclear, onde a quebra de um núcleo pesado e instável de um átomo resulta em dois núcleos atômicos menores e uma quantidade colossal de energia. A energia elétrica. Para entendermos um pouco mais sobre ela, vamos voltar lá para o século VI a.C., período de Tales de Mileto. Tales de Mileto utilizou o âmbar, uma resina muito encontrada naquela região naquela época. Tales de Mileto, então, atritou esse âmbar com a pele de um animal e conseguiu observar fenômenos curiosos, como a atração de penas e até mesmo pedaços de tecidos. A partir daí, então, todos os fenômenos de origem elétrica passaram a ser estudados. Raios, trovões, tempestades, isso é muito comum em nossa região, certo? Benjamin Franklin, lá por volta do século XVIII, buscou formas de explicar que os raios eram fenômenos de descargas elétricas. Ele não só conseguiu isso, como também criou o primeiro para-raios. Michael Faraday ficou conhecido por ser o criador do primeiro gerador de energia elétrica, o chamado dínamo. Alessandro Volta ficou mundialmente conhecido pela invenção da primeira pilha elétrica, a pilha de Volta, que consistia no empilhamento de diferentes discos de zinco e de cobre. Os átomos possuem uma característica muito especial: os prótons, elétrons e os nêutrons. Cada um dessas partículas possui carga elétrica diferente umas das outras. Os prótons possuem carga elétrica positiva, sendo representado pelo sinal positivo. Os elétrons possuem carga negativa, sendo representadas pelo símbolo de negativo. Já os nêutrons, os nêutrons não possuem carga elétrica e não possuem símbolo. E baseando nisso, existe outro ponto importante que precisamos comentar, que é o princípio da atração e da repulsão. Cargas de sinais diferentes se atraem, enquanto cargas de sinais iguais se repelem. Os átomos tendem a ter carga elétrica neutra. Porém, existe um processo que muda esse estado. Para esse processo chamamos de eletrização. Veremos duas formas. Eletrização por atrito. Ocorre com dois materiais diferentes e neutros. Vejamos um caso de uma caneta. Ao ser atritada com um pedaço de tecido, ela recebe elétrons, possuindo assim carga elétrica negativa, pois os elétrons possuem carga elétrica negativa. Já o tecido, que doa elétrons, fica com carga positiva. Já na eletrização por contato, ocorre com dois materiais diferentes, sendo que um deles está eletrizado.
Vejamos o caso em que utilizamos a mesma caneta do exemplo anterior. Essa caneta está eletricamente carregada, pois recebeu elétrons no primeiro processo. Ao aproximarmos com um pedaço de papéis, percebemos que ambos tentam entrar em equilíbrio, e isso faz com que haja atração. A energia elétrica presente em sua residência é produzida a partir de processos um pouco mais complexos, mas que também seguem o mesmo princípio, onde corrente elétrica é gerada a partir da movimentação de elétrons, fazendo com que seja possível chegar até sua residência.